Fala galera, nono ano. Vamos hoje com mais um vídeo aí fazendo a resolução das atividades do caderno de atividade, né? Sobre triângulo retângulo. Questão 1 da página número 34. Diz assim: no triângulo retângulo representado a seguir, determine a medida desconhecida x em centímetros. Então aqui eu tenho um triângulo que ele já disse que é retângulo. Retângulo no vértice A, né? Então, oposto ao vértice A eu tenho a minha hipotenusa, cateto, cateto. Já que eu tenho um triângulo retângulo e as medidas dos catetos e da hipotenusa eu preciso, basta eu utilizar o teorema do Pitágoras, né? Que diz hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado, x quadrado, igual 4 ao quadrado, que é 16, e 6 ao quadrado, que é 36. Basta eu somar, né? Então, x ao quadrado, soma 16 mais 36, 52. Está em forma de potência, vai em forma de raiz. Raiz quadrada de 52 não é uma raiz exata, então eu preciso fatorar. Fatorando, 2 raiz de 13. Questão 2. Calcule a área de um quadrado cuja diagonal mede 5 raiz de 2 centímetros. Então, eu desenhei aqui o quadrado, ó. Um quadrado, né? E a diagonal seria a medida, a ligação de dois vértices, né? Eu posso colocar essa diagonal ou deste lado a diagonal. Beleza. Todo quadrado tem os seus ângulos retos tem os seus ângulos internos igual a 90 graus, né? Então aqui eu tenho lado, que eu representei por x, e lado, que eu representei por x, e aqui a minha diagonal. Então a metade desse quadrado é um triângulo retângulo, né? De acordo com o teorema de tio Pitágoras, eu posso utilizar o seu teorema, né? Já que é um triângulo retângulo. Hipotenusa ao quadrado, 5 raiz de 2 ao quadrado, igual a L ao quadrado, no caso, o lado do quadrado, né? X quadrado mais x quadrado. Calculando aqui, o 5 raiz de 2 ao quadrado é 5 ao quadrado, que é 25, e raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá raiz de 4, que é 2. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2 vezes 25 vezes 2, 50. 2x ao quadrado. Passo 2 dividindo, 50 dividido por 2, 25. X ao quadrado igual a 25, logo x, raiz de 25. X igual a 5, né? Então o lado vale 5. Já que ele quer a área seria x vezes x. X vezes x dá 5 vezes 5, que vai dar 25. Questão 3. Continuando da página número 34, nós temos lá: desde o início de uma obra, em sua demarcação inicial, até o acabamento final, os pedreiros necessitam obter ângulos retos. O pedreiro, ao marcar 45 centímetros e 60 centímetros em duas laterais de paredes que se interceptam e depois unir os pontos para encontrar uma medida equivalente a 75 centímetros, utiliza muitas vezes mesmo sem ter conhecido o teorema matemático, o que na linguagem dos pedreiros é chamado de deixar no esquadro. Equivale à aplicação do... Pois é, se ele quer deixar, ele tem duas medidas, né? E quer deixar em forma de um ângulo reto, ele só poderá utilizar o teorema de Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras, para poder deixar enquadrado. No caso, as duas medidas aqui de 45 e 60 são os catetos, e a diagonal, que é o que ele precisa para deixar enquadrado, né? Então, utilizando o teorema de tio Pitágoras, eu posso calcular, encontrar, no caso, essa medida equivalente a 75 centímetros. D ao quadrado seria a diagonal, igual a 45 ao quadrado mais 60 ao quadrado. 45 ao quadrado é 2025, 60 ao quadrado é 3600. Somando os dois, 5625. Raiz quadrada de 5625, 75. Que aí a gente encontra essa medida equivalente a 75 centímetros, mas não era necessário, né, fazer aqui, ó,
essa minha distância, bastava eu ter conhecimento do teorema do Pitágoras. Continuando lá com a questão número 4, agora nós temos o seguinte: qual deve ser a altitude do balão para que sua distância ao topo do prédio seja de 10 quilômetros, né? Ou seja, aqui ó, ele está dizendo que a distância do balão até o prédio tem que ser de 10 quilômetros. Já até colocou aqui ó, em quilômetros, né? E a distância aqui ó, do balão onde é que ele está subindo até o prédio vale 8 quilômetros, ok? E a altura do prédio é 200 metros. Então eu preciso saber somente essa diferença aqui, né? Da altura do prédio, ó, daqui para cá, que eu preciso saber, ok? Mas eu já tenho o seguinte: daqui para cá não vale 8 quilômetros? Então basta eu organizar o meu triângulo, né? Ó, já tenho esse pedaço. Que vale 8, que seria um cateto. Aqui, essa parte do balão é o que eu preciso calcular. E aqui a minha diagonal vale 100, né? Vale 10. Então eu tenho aqui, ó, a altura do balão seria 200 metros, que seria a altura do prédio, mais os x metros, que seria essa partezinha aqui, ó, que estão faltando, né? Beleza. Então aqui, ó, cateto, o hipotenusa ao quadrado, 10 ao quadrado, igual cateto ao quadrado, que é essa parte aqui, ó, 8 ao quadrado, mais x ao quadrado, que é o que está faltando, né? Para completar a altura do balão. 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado é 64, mais x ao quadrado. Passa 64 para cá, 100 menos 64 igual a x ao quadrado. 36 igual a x ao quadrado, x igual a raiz quadrada de 36, x igual a 6 quilômetros. Aqui está em quilômetros, aqui está em quilômetros, então o resultado vai dar em quilômetros, que é a mesma coisa aqui, 6.000 metros, né? Então a altura do balão seria 6.000, mais os 200, que seria a altura do prédio, ok? 6.200 metros. Questão número 5. Encontre a medida em centímetros da altura do triângulo equilátero representado a seguir. Considere raiz de 3 igual a 1,7. Então eu preciso da altura, né? A altura nada mais é do ponto mais alto até embaixo, que eu desenho aqui, ó. A altura é representada pela letra H. Toda vez que eu represento uma altura, que eu tenho um ângulo de 90 graus, né? Do ponto onde ele chega. Se eu saio de lá de cima, chego aqui embaixo nesse lado, eu vou formar um ângulo de 90 graus. Se o lado todo vale 4 e a altura do triângulo retângulo, do triângulo equilátero, ele coincide com o ponto médio, quer dizer, bem no meio, então esse pedacinho aqui vale 2. Aí eu tenho a altura, que é um cateto, 2, que é um outro cateto, e o 4, que seria a hipotenusa do meu triângulo, né? Já contando só a metade aqui, ó. Então, 4 ao quadrado igual a h quadrado mais 2 ao quadrado. 16 igual a h quadrado mais 4. Passo 4 para cá subtraindo, 16 menos 4 igual a h quadrado. 16 menos 4 dá 12, 12 igual a h quadrado. Raiz quadrada de 12, que é a mesma coisa que 2 raiz de 3. Já que eu tenho que utilizar o raiz de 3 igual a 1,7, só fazer a substituição 2 vezes 1,7, que vai dar 3,4 centímetros. Vamos lá para a questão número 9 agora. Ele diz a seguinte: na figura a seguir, calcule a área do triângulo ABC. Então eu quero a área desse triângulo aqui, né? Beleza. Mas ele me deu dois quadrados aqui formados pelos lados do triângulo, né? Então aqui, ó, eu tenho esse lado, esse quadrado aqui de área 225, né? Representado esse lado. Eu tenho esse quadrado aqui representando esse lado aqui. E preciso deste lado para eu poder fazer a área, né? Beleza. Então aqui, ó, a hipotenusa do meu triângulo, que seria este lado aqui, ó. Já que eu tenho a área, então o lado, para calcular o lado, tendo a área, basta eu calcular a raiz quadrada da área, né? Então raiz quadrada de 225, que é 15. Então eu tenho aqui, ó, a hipotenusa valendo
15. Cateto, que seria este lado aqui, ó, AC. Cateto, a mesma ideia. Já que eu quero o lado tendo a área, lado é igual a raiz quadrada da área, raiz quadrada de 144. Lado igual a 12. Então eu tenho aqui, ó, 12, 15. Preciso desse lado aqui, ó. Basta utilizar o teorema do Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, 15 quadrado, igual cateto ao quadrado, 12 ao quadrado, mais o AB ao quadrado, que seria este lado aqui, ó, AB, tá ok? Passo, resolve primeiro as potências, né? 225, passou para cá, negativo, menos 144. AB ao quadrado igual a 81. AB igual a raiz quadrada de 81, que vai dar 9, né? A área de um triângulo retângulo, base 12, altura 9. Então, a área seria 12 vezes 9, dividido por 2. A área igual a 6 vezes 9, porque eu simplifiquei. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 9, 54 centímetros quadrados. Fiquem com Deus, continuem se protegendo e até a próxima.